Pirâmides, faraós, múmias. O Egito Antigo é famoso por seus muitos mistérios que até hoje continuam sem explicação. Ele também foi um período de grandes descobertas na medicina, na matemática e na escrita. A civilização egípcia era a mais avançada de sua época. No cinema e na literatura, sempre vemos os faraós cercados de luxo e riquezas. Mas será que todos aproveitavam essa vida boa? Como era o cotidiano das pessoas comuns? E que perrengues você precisaria passar para sobreviver na época das pirâmides? Então prepare o seu sarcófago, porque hoje você vai ficar sabendo como seria a sua vida de pobre no Egito Antigo. Fala, galera! Seja bem-vindo a Toscópolis, o lugar onde você fica por dentro das esquisitices do mundo. Eu sou Alex Maricato e é muito bom ter você aqui. Mas antes, já vai dando aquele like maroto e se inscrevendo no canal para receber sempre os novos vídeos assim que eles saírem. Mas como é que faz isso? Você tá vendo esse botão aqui embaixo? Então enfie o dedo nele que você não vai se arrepender. A civilização egípcia existiu entre 3100 e 30 a.C., permanecendo concentrada no norte da África ao longo do rio Nilo. No seu auge, ela chegou a ter 4 milhões de habitantes. Durante todo esse tempo, o Egito teve cerca de 170 faraós, sendo que os mais famosos deles foram Quéops, que construiu as pirâmides de Gizé, Tutancâmon, cuja tumba foi descoberta em 1922 e deu origem à maldição da múmia, que até hoje assusta muita gente, e Ramsés II, que teve 8 rainhas e mais de 200 filhos. Ele era conhecido como Ramsés o Grande, mas também, com tantas mulheres e filhos assim, nem dá para imaginar por quê. Mas a grande maioria da população do Egito era composta por camponeses, e esses aí não tinham nem de longe os privilégios dos faraós. Para começar, eles não eram donos das próprias terras, e tudo o que produziam era entregue diretamente para o Estado. Eles eram obrigados a trabalhar na construção de obras públicas e na limpeza de canais. E se isso não fosse o bastante, ainda corriam o risco de serem forçados a ir para a guerra quando o faraó arrumava alguma encrenca com o país vizinho. Então, vamos imaginar que você fosse um camponês no Egito Antigo. Como seria a sua vida de pobre? A sociedade egípcia dependia do rio Nilo para quase tudo. Eles usavam o rio para irrigar plantações, lavar roupas e utensílios e se deslocar de um lugar para o outro. Só que o rio, ele estava infestado por crocodilos e hipopótamos ferozes, só esperando alguém passar para fazer uma boquinha. Os camponeses usavam pequenos barcos de madeira para atravessar o rio, e estes barcos, obviamente, não eram muito resistentes. Então, se algum hipopótamo não fosse com a sua cara, era melhor você conseguir remar bem rápido para escapar da fera. Até os mais humildes camponeses tinham grande preocupação com a higiene e a aparência. Os antigos egípcios tinham pavor de doenças e foram espertos para perceber a conexão entre higiene e saúde. Eles tomavam banho com frequência e faziam sabões com óleos vegetais e animais. Homens e mulheres depilavam os pelos do corpo e era comum usarem perfumes à base de óleo, mirra e canela. Todos usavam muita maquiagem, principalmente ao redor dos olhos. Eles acreditavam que o costume de se maquiar invocava a proteção dos deuses. Os cosméticos
eram feitos a partir de diversos minerais e misturados a uma substância chamada coal. E para completar o visual, todos usavam peruca. Bem, na verdade, nem todos. Os egípcios tinham uma lei que determinava quem poderia usar peruca. Segundo esta lei, os escravos não podiam usar o adereço e quanto mais alta fosse a classe de uma pessoa, melhor seria a peruca dela. E você, como um simples camponês, sua peruca de pobre ficaria parecendo mais com um ninho de pombo. No Egito Antigo, os homens casavam por volta dos 18 e as mulheres em torno dos 14 anos de idade. Se o homem tivesse condições econômicas, ele poderia ter amantes, que eram chamadas de concubinas. As concubinas possuíam um status inferior ao da esposa oficial, mas podiam viver junto na mesma casa. Os faraós, inclusive, tinham haréns com centenas de concubinas. Só que às vezes sobravam alguns trocados no fim do mês, e o pobre podia gastar com as meninas que ficavam fazendo ponto nas margens do rio Nilo. Eu não faria isso, mas quem sou eu para julgar os outros? E as mulheres casadas, você pode estar se perguntando, elas também podiam dar uma puladinha de cerca? Bem, se alguma mulher resolvesse arrumar um homem por fora, a coisa não ia acabar bem. Era a morte na certa. E já que estamos falando em afogar o ganso, como você acha que era o sexo no Egito Antigo? A gente já viu que os egípcios tinham regras em relação ao casamento, mas isso não significa que eles não tivessem a sua boa dose de esquisitices. Para começar, eles achavam tranquilo transar com animais, cadáveres e irmãos. Os próprios hieróglifos que os arqueólogos volta e meia encontram nas pirâmides mostram vários desenhos dessas práticas nada recomendáveis. A gente sabe que os egípcios praticavam a mumificação, mas nem sempre os caras que mumificavam os cadáveres respeitavam a falecida. Para evitar esse tipo de contratempo, a família da moça ficava enrolando alguns dias para entregar o corpo, dando tempo assim para que ela deixasse de ficar atraente. A relação sexual entre humanos e animais é ilustrada nos hieróglifos egípcios. Segundo as crenças deles, deuses e deusas costumavam assumir a forma de animais. Então, estes desenhos podem, na verdade, representar uma bimbada celestial. O povão no Egito Antigo não praticava o incesto, mas a realeza e os deuses mitológicos costumavam transar e ter filhos com os próprios irmãos. Para a realeza, isto era uma forma de manter o poder dentro da própria família, mas como sabemos hoje, este tipo de prática causa uma série de problemas genéticos. O próprio rei Tut, por exemplo, tinha uma doença degenerativa nos ossos e um sério problema na coluna, entre vários outros males. E temos a Cleópatra. Ela foi a última mulher a governar o Egito e era famosa por seu apetite sexual, tendo inclusive vários amantes durante a vida. Diz a lenda que foi ela quem inventou o primeiro vibrador, pegando um rolo de papiro e colocando abelhas selvagens dentro. Que safadinha! E aí, você tá curtindo esse vídeo? Se você estiver gostando, manda para os seus amigos. Mas se não estiver gostando, manda lá para os inimigos. E vamos em frente, porque tem mais coisas para você saber sobre a sua vida de pobre no Egito Antigo. Nem só de trabalho era feita a vida dos camponeses no Egito Antigo. Depois de ralar o dia todo nas plantações, eles tinham direito ao merecido descanso e sabiam muito bem aproveitar esse tempo. O pessoal adorava jogos de tabuleiro
e passava muitas horas jogando um treco chamado Senet. O Senet era um jogo parecido com o nosso xadrez de hoje em dia. Ele era tão popular que existem pinturas no templo de Neferete, uma rainha egípcia, mostrando ela se divertindo com a jogatina. E para encerrar o dia, nada melhor do que uma cervejinha. Junto com o pão, a cerveja fazia parte da dieta diária dos egípcios, tanto dos adultos quanto das crianças. Ela era diferente da cerveja que a gente consome hoje em dia. Era mais espessa, não continha muito álcool e era doce. Mas cá entre nós, birita é birita, não é? Eles gostavam tanto do gole que tinham vários deuses em homenagem a ele. Inclusive, acreditavam que Ra, o deus Sol, havia criado a cerveja. Então, mesmo sendo pobre, você não precisaria se preocupar, pois a sua cervejinha estaria garantida. E aí, já pensou se você conseguiria sobreviver sendo pobre no Egito Antigo? Diz aí nos comentários se você acha que mandaria bem na época dos faraós. E se inscreva agora no canal, senão você vai virar múmia e ganhar todo o seu salário em grãos. Bom, galera, por hoje é só. Espero que você tenha gostado e fique ligado no canal, pois todas as terças e sextas nós temos vídeos novos, sempre com alguma esquisitice. Então, até lá!